Salvador, cidade-mãe que todo mundo é de Oxum. É sentir no ar, no caminhar, no cruzar de cada esquina. Zeferina, Dandara, Maria Filipa, Joana Angélica, baluartes da feminilidade baiana, mulheres guerreiras e inspiradoras em suas ações, protagonistas do seu tempo e referências na nossa história. Uma cidade, grandes mulheres. A Bárbara Carini é uma mulher que compacta várias mulheres, né? Eu acredito muito, a partir da minha percepção ancestral, assim, de que nós somos muitas. A gente não precisa se segmentar como o Ocidente pauta que mulheres precisem existir, né? Eu diria que Lívia Santana Vaz é uma mulher negra. Sempre digo que minha essência é ser uma mulher negra, então a mulher negra vem na frente, vem primeiro. É a minha essência, é o que vai pautar minhas vivências e todas as existências que vêm depois. Brisa Dória é uma pessoa construída por uma mulher construída por muitas mulheres. Eu gosto de me apresentar saudando sempre a ancestralidade. Cristiane França eu posso definir como uma mulher que aos pouquinhos vai conquistando seu espaço. Sou filha da Yalorixá Carmen França, filha biológica. E atualmente tenho 38 anos. Sou Carla Acotirene. Eu gosto de localizar quem eu sou a partir das minhas raízes, porque eu penso que uma mulher é uma árvore frondosa exatamente porque ela cresceu e se mostrou flores, né? No mundo, se mostrou frutos para o mundo exatamente por conta dessas bases, né, familiares. Olá, divindades, eu sou Karine Oliveira, atualmente eu tenho 29 anos, sou nascida e criada na Gevelha da Federação, trabalho periférico daqui de Salvador. Toda a minha infância ela foi cercada de afeto. Graças aos orixás, eu fui daquelas crianças que pegou a melhor fase da infância, que a gente brincava na rua, dividia brinquedo, resolvia conflito, e tudo isso fez ser quem eu sou. Paranhos Dias, minha idade é 89. Eu sou uma filha de Itapuã, criada até 4 anos com meu pai. Ele morreu, a minha mãe criou até eu me casar. Brisa Dória profissional é incansável. Se fosse uma personagem, eu ia dizer que ela se apresenta para mim e me surpreende a cada momento. Assim. Sou uma pessoa de formação nas ciências exatas, eu fiz curso de edificações, eu fiz curso de engenharia, eu fiz matemática, depois eu fui para educação social, depois eu fui para várias gestões do âmbito social. Eu me redescubro a cada tempo, a educação me faz me redescobrir. Eu adoro aceitar desafios de educação. Agora eu fui desafiada a formar educadores sociais de um projeto social em Itapuã, falando de inclusão. Mas em 2018, eu querendo sempre um pouco mais, escrevi um projeto para que eu pudesse falar disso num horário meu e que tivesse um programa meu e com a minha cara. E aí escrevi a proposta do Mojubá, que é justamente o programa que eu apresento, que fala sobre as religiões de matriz africana. Eu acho que a principal proposta do programa é falar para as pessoas que são, mas principalmente para as que não são do candomblé, para quebrar os paradigmas, né, as ideias pré-fabricadas de que é uma religião que tem vínculo com o demônio, né, que os ebós são coisas malignas e que estão poluindo as ruas. Então, as principais discussões que a gente traz nos programas é justamente para ajudar a quebrar com esses preconceitos, acabar com essas ideias equivocadas sobre a nossa religiosidade. Sou uma mulher que atua na área da educação, seja como professora na universidade, seja como escritora de temáticas vinculadas à educação, principalmente à educação para a diversidade, para as relações étnico-raciais. Sou uma mulher que idealizo a primeira escola afro-brasileira do país, que é a Escola Afro-Brasileira Maria Filipa, né? Então atuo também como uma pensadora que também está no empresariado, né? Dos meus títulos de livros, estou agora chegando na marca dos 10 livros publicados, né? O livro atual que é
Como ser uma educadora antirracista, está sendo lançado exatamente esse ano, 2023. Então, eu sou várias mulheres em uma, né? E eu me sinto muito confortável em existir assim. Sou uma mulher que não negocia a minha existência, então eu trago os meus marcadores da quebrada, da favela, para constituir aquilo que eu sou, onde quer que eu esteja. A Wakanda foi o sonho daquela Karine, que via a mãe dando aula, em criar uma escola que fosse do jeito dela. Baiano, divertido, dinâmico, entende? Acessível. A Wakanda é uma startup de educação, onde eu criei um método de tradução de conteúdos que é baseado na linguagem formal. E, velho, tipo, imagine uma menina de 25 anos, tá ligado? Indo ao contrário de todo mundo, ao invés de complicar os termos técnicos, literalmente simplificar a linguagem, utilizando o que a gente tem de melhor em Salvador, que é de verdade o nosso baianês. Foi que eu consegui conquistar grandes sonhos na minha vida empresarial, que foi participar do Shark Tank Brasil e estar lá na frente de grandes empresários, com a empresa daqui de Salvador, como também a gente conseguiu chegar ao auge do auge, que foi a capa da Forbes de 2020. A Forbes Under 30, que ela basicamente sinaliza para o Brasil quem foram os empresários daquele ano mais destacados abaixo dos 30 anos. A Baiterra saía cedo, ia para lavar, lavava com a mãozinha, com um bagaço, sabão. Não tinha nada, não tinha sabão em pó. Depois quando chamou sabão em pó, que boa, isso não existia. Era o bagaço de curi que a gente pegava e servia, dessas outras coisas, ajudava a limpar. Lavavam, depois trazia em roupa enxuta, quando não chovia. Quando chovia tinha que trazer molhada para enxugar em casa. Passava ferro, entregava, lavava uma roupa ou duas conforme fosse por dia. E a vida era essa. Nada para mim foi dificultoso. Porque era só aprender a fazer e fazer. Então nós não somos mulheres, assim, uma categoria universal, porque raça atravessa a nossa identidade e coloca a gente num lugar bastante diferenciado. Meu trabalho tem sido exatamente isso, mostrar como o racismo e o sexismo se encontram, provocando mais iniquidades, mais opressões para as mulheres de maneira geral e para as mulheres negras de maneira particular. Então é isso que eu tenho procurado fazer, né? Criar maneiras pelas quais, né, as nossas palavras, né, do cotidiano, a oralidade da minha avó, de minha mãe, acabe sendo revigorada, bebendo, né, dessa fonte de conhecimento de Luísa Bairros, né, de Lélia Gonzalez, de Luísa Maim, de todas as mulheres que aqui, né, na diáspora africana têm resgatado os passos, né, de suas ancestrais. Mas onde estão as pessoas negras? Sobretudo, onde estão as mulheres negras em Salvador? Elas não estão representadas em espaços de poder e decisão. Então eu tenho quase 20 anos de carreira como promotora de justiça e eu ainda preciso responder a pergunta: cadê a promotora de justiça? Não, mas eu vim aqui falar com a promotora de justiça, né? Quando muitas vezes tem até uma plaquinha na frente: Lívia Santana Vaz, promotora de justiça. Causa um estranhamento. Causa um estranhamento, não é natural. Eu digo que um dos efeitos mais perversos do racismo é justamente naturalizar ausências. Naturalizar a ausência de mulheres negras nos espaços de poder e decisão. Nós nunca tivemos uma prefeita negra em Salvador, uma vereadora, temos pouquíssimas vereadoras. A Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, hoje, tem apenas a segunda mulher negra em toda a sua história. Então nós não estamos representadas nesses lugares. Então e aí partindo do lado profissional, né, uma mulher negra promotora de justiça é ser uma exceção. É ser a exceção que confirma a regra de exclusão dessas mulheres. Ser uma mulher negra em Salvador é sofrer o racismo e o sexismo institucionais que estão colocados o tempo todo na avenida de nossa sobrevivência. É você passar pelo beco
e não ter certeza, né, se o seu corpo não será tocado. Ser uma mulher negra é estar o tempo todo sob tensão. A mulher, ela é protagonista de todas as batalhas em relação à garantia de direitos humanos. E a mulher de Salvador, ela não deixa barato não, né? Muito pelo contrário, ela tem dado muito troco aí contra o racismo. Corajosas. A maioria das mulheres de Salvador são corajosas. Não deixam de trabalhar, adoram ganhar seu trocado. No meio pode ter alguém que não gosta, mas a maioria vive até hoje. Ela vive, eu vivo, todo mundo vive trabalhando, procurando ajudar. Para mim, é uma das melhores coisas que eu tenho na minha vida, é ter nascido em Salvador. Porque a amizade, porque a alegria. Acho que ser mulher em Salvador é desafiante, mas é muito prazeroso. Assim, a cidade dá prazer, a cidade faz a gente... Eu confesso que deve ser o melhor momento, a melhor versão de Salvador é a versão feminina, com todo respeito aos rapazes. Mas eu acho que a melhor versão de Salvador é a versão feminina. Assim, a cidade tem curvas, a cidade tem altos e baixos, a cidade é feminina. A cidade de Salvador é uma mulher. Ah, meu Deus! É uma mulher de muitos filhos, é uma mãe cozinheira, é uma mãe cuidadosa, cozinheira, que gosta da casa bonita, que gosta da casa iluminada, que tem uma casa ventilada, com mar, sabe aquela representação da literatura de Jorge Amado, assim, daquela figura bem preta, bem morena, aquela cor de sol e aquele cheiro de dendê, quando a menina, Dona Flor, tá mexendo na panela e ela tá suando assim. Já viram essa cena? Já leram, ouviram essa cena? Eu penso Salvador essa pessoa. Não consigo muito ver a mulher, se Salvador fosse uma mulher, qual seria o trabalho dessa mulher? Que trabalho seria? Eu acho que seria uma produtora cultural. Para mim nunca foi muito problemático, não posso negar, assim, não posso inventar aqui que já fui alvo disso, alvo daquilo, de intolerância. Graças aos orixás mesmo, parece que, eu não sei se é uma questão das pessoas já meio que me conhecerem e no momento ali de ter uma conversa, a gente eu nunca ter vivido nenhum tipo de entrave em relação a isso, de ter sido perseguida ou algo do tipo. Mas óbvio que a gente sabe que, de um modo geral, as coisas não são bem assim, né? Ser uma pessoa, independentemente de ser homem ou mulher, de candomblé já é difícil, porque a gente sabe que ao longo dos anos foi uma religião extremamente perseguida. Só a partir de 73 é que a gente passou a não ser mais obrigado a tirar licença para tocar numa festa religiosa, para que a polícia não viesse bater na porta. Até 73 era assim. Então a gente sabe que a perseguição durou por muitos anos, perdurou por muitos anos, e a gente ainda tem muitos resquícios disso em todas as pessoas, né? Ou em quase todas as pessoas que não procuram o conhecimento, que não procuram a informação antes de lidar com a pessoa que é de axé. Não é fácil, mas eu acho que também a forma de você admitir isso e levar isso na sua vida com naturalidade, sem ter isso como um peso, né? Porque muitas pessoas também têm a religião e são da religião e às vezes se escondem. Hoje em dia menos, mas houve um tempo que as pessoas se escondiam. Qual é a sua religião? Eu sou católica. Eu sou católica. Ninguém admitia ser de candomblé. Mas hoje o cenário eu acho que já vem mudando mais, as pessoas já assumem mais a sua religiosidade. O fato de artistas também já declararem isso publicamente acaba dando mais força que outras pessoas no seu anonimato, na sua realidade, no seu dia a dia também se sintam mais à vontade. Olha, eu acho que Salvador é uma cidade que majoritariamente é uma cidade formada por mulheres negras, né? Salvador é uma cidade que o que mais tem aqui é mulher preta. E é muito difícil ser mulher preta em Salvador, porque a gente se encontra extremamente subrepresentado nos espaços de poder, né? Muito louco, né? O que menos tem nessa cidade é homem branco e são eles que dominam tudo. Assim, 6% da cidade é constituída por homens brancos.
e eles se reproduzem como gremlins e eles ocupam todos os espaços, porque, tipo assim, quantitativamente não tem como esses caras ocuparem a mídia televisiva, esses caras ocuparem a liderança nas empresas, nas empreiteiras, esses caras ocuparem as lideranças nos centros hospitalares, nas reitorias, na cena política. Não tem como esses caras estarem em todos os espaços, mas eles estão, né? Então, ser mulher em Salvador é olhar para um espelho que você não se vê. Isso é muito foda, assim, né? É você estar o tempo todo se afirmando, assim, tendo que afirmar a sua existência e, para além de afirmar a sua existência, sair do campo meramente da sobrevivência, porque é isso que mulheres negras, especificamente, vivem em Salvador, né? A gente vive para sobreviver, né? E o que a gente quer é existir e existir de modo potente, né? Então, é uma cidade que eu sou apaixonada. Salvador é uma cidade que me deu regra e compasso para entender o que é o mundo, né? Para entender o que são as relações com os atravessamentos de classe, de gênero, de raça, em qualquer canto desse país, porque a gente vive aqui uma estrutura velada, né? Uma estrutura dissimulada de múltiplas opressões estruturais. Então eu acho que ser mulher em Salvador é exatamente essa imagética, né? De você se olhar no espelho embaçado, você querer ver o seu reflexo potencializado em todos os cantos da cidade, mas você ainda não se vê. Isso é angustiante, assim. Acho que ser mulher em Salvador é você crescer nos lugares mais propícios, entendeu? Para você tornar um mulherão da zorra, sabe? Enfim, porque, como eu falei, aqui é onde a gente consegue andar a cada 2 quartos de lugar e ter a referência de outra mulher incrível. Você está andando com outras excelências na rua. Mas independente disso, né, gente, estamos vivendo em uma cidade machista também, e a gente percebe que essas mulheres incríveis, elas ficam apagadas na nossa história. Como é a nossa Maria Filipa, como muitas vezes é a nossa Dandara, a nossa Zeferina, que foram mulheres que marcaram nossa história e que muitas das vezes a gente não fala muito delas, sabe? Enfim, quem são essas mulheres? Onde é que essas mulheres estão? Mas, por exemplo, falando da minha ideia do empreendedorismo, você anda pelas ruas de Salvador e quem é a mulher que tem empreendimentos ancestrais, sabe? A baiana do acarajé, aquela transista que deixa nossos cabelos tão bonitos, é aquela maquiadora, massagista, professora. Então a gente está cercado o tempo inteiro de referências potentes femininas. Então eu acho que crescer em Salvador, ser mulher porreta. É sobre... Salvador, para mim, é uma cidade mãe, é uma cidade linda, é uma cidade de um povo muito alegre, mas de muitas contradições, né? Salvador, como eu já disse, é uma capital africana fora da África, a cidade considerada mais negra fora da África, e as pessoas negras estão sempre em um lugar de subalternidade. Nós conseguimos distinguir em Salvador onde estão prioritariamente ou quase que exclusivamente as pessoas negras e onde estão prioritariamente ou quase que exclusivamente as pessoas brancas, por bairro, né? por localidade. Na verdade, a geografia, como Milton Santos dizia, o espaço geográfico é espaço de poder também, a distribuição de poder. Se você vai a um restaurante em Salvador, onde estão as pessoas negras? Muito raramente elas estão sentadas à mesa sendo servidas, elas estão servindo. Eu já passei por diversas situações em restaurantes, com minhas filhas, por exemplo, né? Diversas situações de não ser aquele o meu lugar. E uma cidade como Salvador, tão bonita, tão alegre e tão desigual. Tão desigual. As pessoas, quando vêm de fora, não imaginam que seja tão explícita a desigualdade e a segregação, eu diria. Muitas pessoas dizem que no Brasil não existe apartheid, mas o apartheid está sendo visto, ele só não é declarado, ele só não é oficial, mas a gente sabe muito bem onde estão as pessoas negras, onde estão as pessoas brancas, quais são as funções que elas estão assumindo ou sendo impostas a assumir. Isso é muito ruim, mas eu queria lembrar que, apesar de tudo isso, nós somos uma cidade acolhedora, uma cidade útero, né? Braços abertos para a diversidade, para quem vem de fora.
E aí eu vou lembrar a música Alegria da Cidade, né? Apesar de tanto não e tanta dor que nos invade, somos nós, sim, a alegria dessa cidade. Eu acho que o sorriso de Salvador, se ela fosse uma mulher, era o sorriso de Dadá. Mas assim, para falar de uma pessoa próxima e que mostre um pouco do espírito que eu acho que tem em Salvador, é minha mãe. É o espírito de uma mulher que não deixa a peteca cair. Vocês vão me fazer chorar. Não deixa a peteca cair. Por mais dificuldade que tenha, tá sempre acolhendo quem precisa. Respeita as diversidades das pessoas. E tudo isso eu vejo muito em Salvador. Salvador é assim, é uma cidade acolhedora. Tanto que algumas pessoas dizem que Salvador não é uma boa mãe, mas é uma excelente madrasta. Eu não sei se Salvador não é uma boa mãe. Eu acho que Salvador muitas vezes foi maltratada. E aí também tem suas dores. Então eu acho que todo ser humano é assim, né? Se fosse dizer que Salvador é uma mulher, eu acho que seria minha mãe. Justamente por essas características, né? De ser acolhedora, de sempre ter um abraço para quem precisa, de sempre estar disposta a dar uma palavra para quem a procura, de sempre estar ali disposta mesmo a seguir em frente, não desanimar. Se Salvador fosse uma mulher, ela seria uma mulher preta retinta, assim, de verdade, mais velha. Sabe daquelas pessoas que quando você encontra no ônibus, assim, aquela pessoa que do nada vai trocar uma ideia com você? O dia tá uma bosta, tá ligado? A pessoa do lado chega, começa a trocar uma ideia com você e do nada, aquele clima de viagem de bus lotado que deveria ser cansativo, você começa a dar risada e interagir. Então eu acho que Salvador é conhecido por ser uma pessoa alegre, sorridente, acolhedora. Acho que todo mundo que vai para qualquer outro lugar que chega aqui sente essa energia. E aí passando por energia seria essa mulher ritualística, logicamente, que pra mim, gente, do candomblé, porque dentro do candomblé eu entendo que não somente existe uma divindade que é inalcançável, sabe? É uma das coisas que eu mais acho legais em Salvador, é que eu consigo entender divindades que são do dia a dia, sabe? Daquela mulher que cria o filho sozinho e que entendo isso é o jeito dela fazer o milagre dela todo dia. Se Salvador tivesse uma profissão, eu acho que de verdade, eu nem diria que seria uma baiana de acarajé, tá ligado? Mas eu diria que de verdade seria uma das nossas deusas que vende cerveja no carnaval. Porque a gente, de verdade, sem essas pessoas não tem carnaval. Se fosse pensar em uma figura que é presente, para mim, Salvador seria a Dona Cátia Santos, que seria essa minha mãe, que, independente do lugar onde ela venha, consegue lembrar esse sentido de ser acolhedora. Eu acho que se tem uma coisa que marca qualquer pessoa em Salvador, quando você desce do avião, que você vai em qualquer lugar, é o acolhimento. Então eu fico muito feliz porque minha mãe é essa pessoa que eu tenho extremamente orgulho e que sempre me fala, né, que o mais importante não é a porta que você abre, mas as outras que você deixou aberta. Então não é sair de um lugar, evoluir e literalmente abandonar tudo que veio antes. Salvador, ela é uma mulher ancestral. Assim, Salvador, ela não é nem mais gente. Salvador, se ela fosse mulher, ela seria uma mulher ancestral mesmo. Ela seria uma mulher que cuida. Ela seria uma mulher meio Maria Filipa, meio Dandara, meio Aqualtune, meio Zeferina. Ela seria uma mulher que abriu caminhos e que abre caminhos e que pavimenta o terreno para que a gente venha e que a gente caminhe, que a gente compreenda que a nossa história, ela não é para ser vivida por nós apenas. Isso fez muito sentido na minha vida, quando eu pude compreender que enquanto mulher preta eu não vivo para mim. Enquanto mulher preta, eu vivo porque eu tenho um compromisso ancestral com quem veio antes e que me potencializou para que eu pudesse estar onde eu estou hoje. E enquanto mulher preta, eu vivo para quem está chegando. São tantas mulheres incríveis em Salvador. Olha, do ponto de vista da militância, eu diria que Vilma Reis, porque Vilma Reis é socióloga, ela tem denunciado o modelo de tolerância zero, né, nas nossas comunidades. Agora, do ponto de vista, né, dessa intelectualidade não reconhecida academicamente, mas com a mesma garantia, né, de força, de representação, Dona Célia, minha mãe. Porque, gente, como é que pode a pessoa ganhar um salário mínimo e conseguir multiplicar o dinheiro?
Manhã representa essas mulheres que conseguem multiplicar o dinheiro com uma facilidade que a academia jamais vai conseguir explicar. Jamais vai conseguir explicar. Manhã, eu sempre achei que Manhã não gostava de mim, não. Porque Manhã sempre com o rosto sisudo, mas dormia com fome. Porque minha mãe queria dizer para mim, olha só, não importa se eu me alimentei ou não, você precisa se alimentar, porque você não vai seguir o roteiro do que os outros estão falando de você, que você vai dar para ruim. Então, Manhã, para mim, é esse exemplo. A minha própria mãe, ela é exemplo de tudo que eu discuto teoricamente e que eu desconstruo também, porque da mesma forma que eu defendo os direitos das trabalhadoras domésticas, das cuidadoras, né, coloca a expressão desse trabalho como um trabalho digno, é Manhã, Dona Célia. Salvador é uma mulher, né? Salvador é uma mulher e uma mulher negra. Eu diria que Salvador, para mim, é Luísa Maim. Uma mulher africana que viveu nessa cidade e aqui teve o seu filho Luiz Gama, que representa a força e a luta das mulheres negras por libertação nesse país, que nunca foi e não é uma luta individual, é sempre uma luta coletiva. As mulheres negras foram as primeiras empreendedoras do Brasil, como quituteiras, né? Aquelas mulheres que ali no espaço da feira conseguiam confabular. Eu digo que os tabuleiros das baianas de Acarajé ainda hoje, e já naquela época, não nutriam apenas os corpos, né? Não alimentavam apenas os corpos das pessoas, mas alimentavam a alma, alimentavam a esperança por liberdade. E isso para mim é o que representa Luísa Maim, uma mulher negra que lutou pelo seu povo. E Salvador é uma cidade-mãe, é uma cidade-mãe negra que vai nos conectar com nossa origem, com nossa ancestralidade africana. Por isso falar em Luísa Maim, uma mulher africana que viveu em Salvador. E a África é o berço da humanidade, né? Olha, se eu disser uma só, eu tô mentindo. Tinha várias mulheres. Essa eu tô aqui com uma bem daquelas. E outras e outras. E a minha mãe, minha tia, que foram umas mulheres de coragem, para criar filhos, para não perder a alegria de sair, de cantar. Eu acho que é isso. Acho que Salvador é uma mãe de muitos filhos, de boa cozinha, que acolhe todo mundo. Tem aquela casa de... Eu tô conseguindo ver várias mulheres aqui na minha cabeça, sabia? Várias, assim, estão passando na minha cabeça. Todas elas, assim, aquela... A mulher que gosta de som alto em casa e que faz uma comida para muita gente e que não se importa se alguém chegar sujo de areia. Acho que Salvador é essa mulher. E não vejo ela com marido não, viu? Vejo ela com amores, assim, com vários amores, mas sem muitos apegos. Uma mulher feliz, eu acho. Mulher livre, assim, solta, alegre, colorida. Acho que Salvador é essa mulher. Forte, centrada, assim, segura. Centrada não, segura de si. Assim, eu sei que eu sou isso aqui, ó. Não preciso fazer muito esforço para as pessoas chegarem até mim e verem que eu sou linda. E pronto. Sabe aquela mulher que é bonita e sabe que é bonita? Que sabe, quando chega, sabe que é o próprio sol. Eu acho que Salvador seria essa mulher. Eu penso que as pessoas hoje em dia estão muito satisfeitas com o próprio umbigo, sabe? Em dizer que são pessoas bem-sucedidas. O que é isso, ser uma pessoa bem-sucedida? É ter dinheiro, é ter uma carreira, é criar seus filhos e filhas, ter sua família, é só isso mesmo que as pessoas vieram fazer aqui. Eu acho que a gente veio fazer muito mais. O que é que você fez para transformar o mundo, a realidade das pessoas, para apoiar outras pessoas? Não precisa ter a força, o poder ou a caneta de mudar toda uma cidade, um estado, um país, não. Muitas vezes uma pessoa que você ajuda ali já são gerações futuras que você está apoiando e transformando, sabe? E eu sempre digo que essa presença de uma mulher negra em especial em espaços de poder já é uma presença pedagógica, né? É pedagógico a pessoa ter que não só aceitar, mas respeitar aquela presença que, embora rara, se impõe, né? Se coloca. Mas se essa presença, ela além de pedagógica, é uma presença contra-hegemônica,
de uma pessoa que com consciência racial, de classe, de gênero, né, com consciência das opressões, das várias opressões que pautam esse sistema que deveria ser democrático, mas que não é, essa presença é também uma presença que pode ser revolucionária.